Eu não sei quantos de vocês fazem palestras, pregações, mas com certeza vocês estão sempre inseridos em reuniões. E é possível que você desenvolva uma reunião muito bacana, faça uma palestra legal, um sermão interessante, e depois ninguém tá nem para ti, porque não conectou. Sabe? É possível que tudo isso aconteça. Por isso que hoje nós estamos aqui, para nos qualificar, para pedir primeiramente o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque aqui não são só técnicas, aqui nós estamos falando com jovens cristãos. Se eu estivesse falando para um outro grupo de pessoas, aí sim, mas aqui não, a gente tem a liberdade de falar para vocês que existe um ponto importantíssimo no processo da comunicação, que é o seu corpo estar aberto para o agir do Espírito Santo. E isso não tem técnica. Quero te dizer que não tem técnica. Já aconteceu muitas vezes de eu estar assistindo uma pregação e a gente olha assim, a pessoa não tem técnica nenhuma, mas ela fala com um fervor, ela fala de um jeito que conecta. Aquela pessoa tem Deus, aquela pessoa tem o Espírito Santo. E graças a Deus eu estou falando para jovens cristãos que precisam buscar esse Espírito Santo também. Porque é importante, toda conversa difícil que você tiver, peça para que o Espírito Santo entre com você. Porque se não entrar, pode ter certeza que vai ter confusão. Porque a gente às vezes sai do eixo muito rápido. Só existe um momento na fala, numa apresentação, em que a mente do ouvinte se conecta de igual para igual. É como se a minha mente ficasse igual à sua. Sabe qual é? Quando eu conto uma boa história. É por isso que testemunhos são muito fortes. É por isso que quando alguém começa a contar uma história, é por isso que algumas pessoas elas gostam de ver algumas entrevistas sobre histórias de pessoas. Aqui ninguém gosta de BBB, para saber da vida dos outros. Mas as pessoas eles gostam de saber o que está acontecendo e isso conecta. Sabe? Uma boa história sempre conecta. Dos pontos para você se conectar com as pessoas, sabe qual é? Utilize o que aquelas pessoas têm. Se você vai falar para uma equipe que tem um vocabulário um pouco mais neutro, não precisa você utilizar termos muito técnicos, sabe? Tente falar de igual para aquela pessoa, para que ela de fato consiga entender o que você está falando. Use as mesmas ferramentas que aquela pessoa tem. A mesma base de conhecimento que aquela pessoa tem. Porque senão você vai falar uma língua e essa pessoa vai falar outra. E acaba que isso não conecta. Gente, não vamos falar coisas muito filosóficas, não. Vamos ser claros. Então evite devagar. Fale de conteúdos que você tenha propriedade. Fale de assuntos que você saiba de fato discorrer sobre aquele assunto. Porque senão vai ficar feio para você e vai ficar chato para quem está ouvindo. Tá? Diminua a gama de assuntos. Às vezes numa reunião, você como líder, aí tem várias demandas. Aí você quer, economizar tempo, né? Aí você quer falar tudo ali de uma vez. Não dá certo. Vai fazer uma reunião, nem que seja necessário você fazer 2 ou 3 reuniões, mas diminua a gama de assuntos. Da mesma forma, algum treinamento que vocês forem fazer, diminua a gama de assuntos, para que fique ao máximo na mente da pessoa o que você quer. Entende? Então, vai fazer uma reunião, tem 5 assuntos importantes, comece por 2 que não são tão, e foque mais de 70% da reunião em assuntos que, de fato, você precisa desenvolver com a sua equipe. Vai fazer um sermão, vai fazer uma apresentação, foque em um assunto, para que no final, as pessoas, elas de fato, elas entendam o que você falou. Porque aí você vai falando sobre vários assuntos, você acaba sendo generalista demais. Aí você fala de tudo e não fala de nada. Então, foque em apenas um assunto. Corte o que for desnecessário. Como assim, Nádia? Por exemplo, você vai falar o seguinte, vou dar o exemplo da comunicação. Gente, hoje nós vamos falar sobre a importância da comunicação, o quanto ela de fato é real e ela precisa ser importante para conectar a sua mente, a mente. Eu posso só dizer assim, gente, comunicação é conexão. A gente precisa se conectar com a mente do ouvinte. Existem palavras que a gente pode cortar para, de fato, quando, portanto. Existem termos que a gente pode cortar da nossa fala para ser mais objetiva, para chegar direto ao assunto, para que as pessoas, olha, principalmente quando se trata de jovens e adolescentes, eles querem as coisas para ontem. A galera vive num mundo acelerado. A forma como a gente usa a nossa voz, ela pode fazer com que a gente ganhe muita coisa, mas também pode fazer com que a gente perca muita coisa. A maneira como eu utilizo o meu tom de voz, eu posso persuadir, eu posso inspirar, eu posso motivar,
Eu posso consolar a maneira como eu utilizo a minha voz. Sabe? E se você utilizar essa voz de forma assertiva, você consegue muito mais envolver, você consegue ser percebido de uma maneira diferente. A maneira como a gente lidera as pessoas, a maneira como a gente consola as pessoas, para cada emoção, é uma tonalidade de voz. Se eu quero consolar alguém, eu falo, vem cá, Maria, vem cá, Fernanda. O que está acontecendo? Se eu quero inspirar, eu já utilizo uma outra tonalidade para que as pessoas observem de fato o que eu estou falando. E cada tonalidade de voz, ela expressa uma emoção. Então o quê? Cada tonalidade de voz, ela expressa o quê? Uma emoção. E a gente precisa saber utilizar essa tonalidade de voz ao nosso favor. Compreender a nossa voz é importante. Tenta depois escutar o último áudio que tu mandou para alguém. E detalhe, uma observação importante. Escute esse áudio na velocidade normal. Eu trabalho com liderança também. Eu sou gestora de clínica, eu sou gestora e mentora de comunicação. E aconteceu uma situação comigo muito interessante. Uma das minhas colaboradoras mandou um áudio para mim e eu, na pressa, escutei na velocidade 2. Parecia que essa menina estava gritando comigo. Eu disse, eu não acredito não, ficou doida. Surtou. E aí eu disse, não pode. E aí me veio à mente, escuta na velocidade normal. E quando a gente escuta o áudio na velocidade normal, a gente percebe que não é aquilo que a gente pensou. Então, um ponto e uma dica, um direcionamento é, tente escutar o áudio na velocidade normal, porque na velocidade normal tem ponto, tem entonação, você consegue perceber mais a emoção das pessoas, e isso acaba também evitando conflitos. Evita conflitos. Porque imagina, se você não tem a maturidade, aí você escuta o áudio da pessoa, você acha que a pessoa já está falando chateada com você, aí você vai pra cima mais chateada, e aí acaba gerando conflitos que são o quê? Desnecessários. Cada voz, ela tem uma característica. Ela tem uma velocidade, ela tem um ritmo, ela tem uma entonação. Todos nós aqui. A gente viu aqui na apresentação das equipes, cada um tinha um jeito de se comunicar. Cada um tinha uma maneira de falar. E uma forma única de se conectar com as pessoas. Então, estar ciente dos nossos padrões, da nossa tonalidade de voz, ela faz com que a gente consiga gerenciar melhor e falar com mais clareza para as pessoas. E seja mais compreendido, tenha uma facilidade de ser compreendido. Variar a tonalidade de voz. Olha só, quando você vai assistir um filme de ação, esse filme ele só tem porrada? Um filme de ação, ele é feito assim, ó. Ele tem picos de emoções. Ele tem ação, aí lá na frente ele tem um romance, aí tem alguém que morre, aí depois tem mais ação, e ele vai modulando a voz dele assim, ó. As emoções do filme. A mesma coisa precisa acontecer com a nossa voz. Isso se chama cineoide emocional. A gente vai modulando a nossa voz. Você prestou atenção que tem hora que eu falo um pouco mais alto e tem hora que eu falo um pouco mais baixo? Essa é uma estratégia para você captar a atenção do seu ouvinte. Porque se você falar gritando demais toda hora, vai chegar uma hora que vai abusar. Mas também se você falar toda vez bem calmo, vai chegar uma hora que também vocês não vão se conectar. Por isso nós utilizamos a nossa voz de forma modulada. Então, além da gente ter um roteiro claro, além da gente ser didático, além da gente entender a necessidade do nosso público, a gente utiliza a nossa tonalidade de voz ao nosso favor. Vai ter momentos que eu vou falar um pouco mais alto, vai ter momentos que eu vou falar um pouquinho mais baixo. Isso tudo para que eu consiga chamar a atenção de vocês. E é um esforço que o palestrante, que quem está falando, ele precisa fazer para tentar se conectar ao máximo com o seu ouvinte. Então, tente manter esse equilíbrio. Em alguns momentos você fala um pouco mais rápido, em outros momentos um pouco mais lento. Em alguns momentos você vai falar um pouco mais alto. Em outros momentos você vai falar um pouco mais baixo. Tudo isso para que a gente consiga manter a atenção do ouvinte nessa cineoide emocional, tá bom? As pausas são importantes. Para quem tem vício de linguagem e quer parar com esse vício de linguagem, tipo, fala assim, ó, tipo, né. Primeiro ponto, consciência. Se você já tem essa consciência, é ótimo. Porque tem gente que fala e não tem essa consciência. Segundo ponto, pausas. No lugar de eu falar, né, querer preencher, parece um... A gente dá o quê? Pausa.
Isso traz autoridade para sua fala. Preste atenção, quando a pessoa fala sem isso se chama palavras evasivas. É esse o termo. Quando eu tiro essas palavras evasivas da minha fala, isso gera mais autoridade para minha fala. Agora imagina se eu fosse apresentar aqui para vocês esse módulo de técnicas de oratória e ficasse. Gente, tipo assim, ó. Não, pelo amor de Deus, vocês já estão cansados. Rapidamente vocês iriam se desconectar ao que está falando, entende? Então, a gente precisa utilizar essas pausas de forma estratégica. E a pausa também ela é importante para quando você quer fazer uma reflexão. Vocês estão aqui para se capacitarem, para trazer outras pessoas aos pés de Cristo. E aí eu faço uma pausa. Uma pausa para quê? Para dar tempo de vocês entenderem, refletirem e assimilarem. Porque quando a gente tem uma fala muito toda hora ali, ó, aquela fala ela se torna cansativa. Não é legal, então as pausas de forma estratégica ela é interessante para dar um suspense, para dar uma ênfase em determinados assuntos. Tá? Quando você tem domínio da sua voz, você consegue tranquilamente utilizar essa sua voz ao seu favor. Sabendo consolar alguém, sabendo persuadir alguém, sabendo convencer alguém das suas ideias. Bons comunicadores convencem as pessoas das suas ideias. Porque elas sabem utilizar, eles têm bons argumentos, eles sabem utilizar a sua tonalidade de voz. E tudo isso acaba envolvendo o ouvinte a tal ponto de que ele fica adepto ao que você está falando. Já aconteceu que você está assistindo alguma palestra, alguma pregação, algum assunto, e você nem estava não conectado com aquele assunto que aquela pessoa estava falando. Só que aquela pessoa ela tem tantos bons argumentos que te fazem analisar aquele assunto sobre uma outra perspectiva. E sabe o que acaba acontecendo? A ideia daquele palestrante acaba sendo a sua ideia. Você acaba captando aquela ideia para você. Por que isso acontece? Porque um bom comunicador, ele utiliza tão bem a sua comunicação que ele faz com que as pessoas captem a ideia que está na mente dele e envolva essas pessoas nessa ideia. E é essa a nossa finalidade, utilizar a nossa comunicação de maneira estratégica, porque lá fora, o inimigo, ele também tem os seus, que utilizam também da comunicação e de estratégias que não são éticas para corromper o povo de Deus. Mas quando nós temos um povo bem preparado, que sabe como utilizar a comunicação de maneira intencional e estratégica, nós utilizamos essa ferramenta para auxiliar e para a construção de outras pessoas. Outro ponto importante na comunicação, gente, é falar bem as palavras. Porque como é complicado você ir para uma apresentação e a pessoa está falando algumas palavras erradas. Você não sabe se presta atenção nas palavras que a pessoa está falando ou se você presta atenção na ideia. Fica tudo muito confuso. Então, articule bem as palavras. Se você tem dúvida de como pronunciar essa palavra, troque por um sinônimo, troque por uma outra palavra, para que seja mais compreendida, para que seja mais fácil para você falar e também de mais fácil compreensão para quem está ouvindo. Então, a gente tem aqui 2 pontos. A articulação das palavras e a tonalidade das palavras. Em resumo, o que é que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos utilizar a tonalidade certa e nós precisamos articular bem as palavras. Isso traz elegância e profissionalismo. Isso traz autoridade para a nossa fala, para a nossa apresentação. Quando você começa a ouvir alguém que está falando e a pessoa começa a falar errado ou é entediante demais, isso não conecta e rapidamente você descredibiliza aquela pessoa. E não só você descredibiliza aquela pessoa, mas você pode ser descredibilizado se você também não utilizar dessas técnicas para poder articular, falar bem, com a tonalidade certa, com a finalidade de se conectar com as pessoas. Tenta falar essa frase aqui, ó. Você fez isso em várias tonalidades. Olha só, se eu falar alegre. Você fez isso? Se eu falar zangada. Você fez isso? Se eu falar indiferente. Você fez isso? Você percebe que é a mesma fala? Mas você percebe que como eu utilizo o meu tom de voz, ele traz uma emoção diferente? Então não adianta você ter um texto, não adianta você achar que tem razão, não adianta você ter a palavra, a frase certa, se você não coloca a tonalidade certa. Se você não colocar a tonalidade certa,
as pessoas vão interpretar de uma outra maneira, isso vai gerar conflito, isso vai gerar uma má interpretação da tua fala e acaba que a situação não fica tão agradável, tá bom? Esse é um exemplo que eu sempre coloco para você entender na prática o quanto a tonalidade de voz é uma ferramenta super importante para trazer qualidade e autoridade para sua fala. Eu comecei falando na nossa palestra anterior sobre atitude. Quando você chega em um lugar, a primeira coisa que as pessoas observam é o quê? A sua atitude. Elas vão olhar você. Então, dependendo de como você chega, dependendo de como você se aproxima das pessoas, isso pode conectar ou não conectar. Então, tem algumas técnicas de comunicação não verbal que a gente precisa ficar atento. Uma atitude, ela é percebida pela linguagem corporal, a minha postura. Imagina se eu chegasse aqui para palestrar para vocês assim, cabisbaixa, sem postura, sem tonalidade de voz. Quem é que dá autoridade para alguém assim? Ninguém. O que é que a gente precisa fazer? Melhora a postura, melhora a tonalidade de voz, melhora os movimentos, que é a linguagem corporal, porque é a junção disso tudo que é percebido pelo ouvinte. É a junção da tua clareza, é a junção do quanto você é didático, é a junção da tua postura, é a junção da tua linguagem corporal. Isso tudo é o que vai fazer com que você se conecte com as pessoas que você está conversando. E a sua escola de palavras, que foi o que a gente falou do repertório, que é importante você ter para conversar e poder apresentar muitas vezes o mesmo assunto de diversas formas. Pode passar. Então, o nosso corpo, ele gera emoções, ele fala. As pessoas, elas vão perceber. Muitas vezes a gente não tá bem. E quando a gente... por exemplo, tem muita gente aqui que tá cansada. A gente percebe pelo semblante. E automaticamente você fica mais o quê? Mais cabisbaixo. Então o nosso corpo, ele fala muita coisa. Não precisa você chegar e dizer assim: ai, Nádia, eu tô cansada, hoje o dia foi pesado. Pelo semblante, pela maneira como você tá sentado, pela maneira como você tá posicionado, a gente percebe. E na linguagem corporal, eu quero dar uma dica pra vocês, quando vocês estiverem conversando com algum liderado de vocês. Se essa pessoa se afastar um pouco, ela não quer acordo com vocês. Pra você se conectar e saber se a pessoa ela tá em sintonia com você, e para que você entre em sintonia com as pessoas, você precisa ter uma linguagem corporal aberta. Nádia, me fala o que é linguagem corporal aberta. Não cruze os braços, não cruze as pernas e não se afaste na cadeira. Isso demonstra um distanciamento. Isso demonstra que você não quer acordo. Isso demonstra que você está fechado. Tem um livro que eu li, que ele tem por título Linguagem Corporal. Quando a pessoa cruza os braços, a pessoa quando ela está muito fechada, esse cruzar os braços, ela está protegendo essa parte, que é o coração. Ela está se protegendo. Ela quer um distanciamento. Ela tem receio do que pode acontecer. Ela tem medo do que pode acontecer. Então, às vezes, quando você chega assim, a pessoa já percebe que aquilo ali está o quê? Fechada. Quando a pessoa se distancia, se afasta de você, ou está ali na cadeira, a questão é que eu não tenho uma cadeira. Pronto, vou pegar essa cadeira aqui, ó. Vou dar aqui um exemplo para você. Você está aqui sentada, a posição é essa, ó. Braços abertos. Mas quando você cruza as pernas, quando você cruza os braços, quando você se afasta, isso quer dizer que você não está em conexão com quem está ali. Você quer um distanciamento. Existe esse afastar das costas relaxado, quando você está relaxado porque você está cansado. Mas quando esse distanciar das costas, ele se mantém tenso, isso quer dizer que você quer um distanciamento da pessoa. Mas quando você pega, no lugar de cruzar as pernas, você está aqui e você encosta e fala assim: peraí, me fala mais o que está acontecendo. Olha como é diferente. Me fala mais o que está acontecendo. Me fala mais o que está acontecendo. A nossa linguagem corporal, ela diz muito. E às vezes você quer conversar com um liderado seu e quer que ele se abra para você, aí você faz isso. Pode falar, o que está acontecendo com você? Ele não vai se abrir para você. Agora, se você encosta, coração com coração, você faz esse posicionamento mais de perto, e você fala assim: peraí, me diz o que está acontecendo. Isso conecta muito mais. Por mais que você tenha uma intenção bacana, se você não tiver uma linguagem corporal que conecta, você não vai conseguir se aproximar daquele liderado seu que tem dificuldade. Um outro ponto importante na comunicação não verbal é: sempre quando você for cumprimentar alguém e você estiver sentado, o ideal é que você levante e cumprimente a pessoa. Não cumprimente a pessoa assim, não, ó. Não é elegante.
Não é legal. Se você respeita essa pessoa, você levanta e você cumprimenta.